Começando em 3, 2, 1, conforme diz Flávia Teodoro, aqui estamos no nosso encontro quinzenal, às 21h30. Estamos aqui, iniciando. Atrasamos um pouquinho hoje, que eu tive um probleminha aqui que desligou tudo, tive que voltar, enfim. Mas estamos aqui nesta terça-feira, super ansiosos pelo episódio desta noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco, já aguardando mais um episódio, como eu sempre digo, não é teca, de grandes emoções. E hoje, gente, vai ter emoção, vai ter surpresa, tem vídeo da Cris. Quer dizer, então, hoje, mais uma noite que a gente espera tanto e a gente recebe toda essa energia de estarmos aqui mais uma vez juntos, sempre agradecendo a FEEGO, né, a Federação Espírita do Estado de Goiás, pela permissão, pela produção de estarmos aqui quinzenalmente para esse estudo a caminho da luz. Mas também temos que agradecer e ter esse enorme sentimento de gratidão aos nossos amigos, parceiros, Web Rádio Fraternidade, a Rede Amiga Espírita, a TV CERJ, ao IGESE e também ao nosso novo parceiro, né, o Grupo Espírita Mensageiro da Luz, lá de Aparecida de Goiânia, do estado de Goiás. Mais uma parceria que está aqui conosco para essa transmissão. E óbvio que a gente também não pode esquecer de agradecer com esse carinho enorme a todos vocês que estão aqui sempre conosco. E, obviamente, que já tem gente aqui, olha, está pela primeira vez, não é isso, Lúcia? Boa noite de Porto Alegre. Uhul, pela primeira vez ao vivo e em cores. Bem-vinda, Lúcia. Tem mais gente aqui também que está aqui pela primeira vez, que eu já marquei. Aqui, olha, doutora Lúcia. Denise, estou pela primeira vez esperando para assistir ao vivo. Sinto uma grande emoção enquanto esperava, assistia de novo o capítulo 7. Maravilhoso. Agradeço a todos por mim. Nós é que agradecemos, doutora Lúcia, pela sua presença ao vivo aqui conosco e sempre, né? A gente sempre agradece a esses nossos amigos, Jorge Elahá e a Cris Drux, por nos trazer tantos ensinamentos e, ao mesmo tempo, tantas emoções que a gente vive aqui a cada episódio. E hoje eles vão falar sobre a China milenar. E, obviamente, que ela não ia deixar passar um vídeo sobre a China milenar. Não é isso, minha amiga Cris Drux? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Dê, queridos amigos que nos acompanham nesse momento tão especial, né? A gente fica com o nosso coração palpitando de alegria de podermos estar todos juntos, reunidos, na noite de hoje, para a gente se debruçar sobre essa obra gigantesca de Emmanuel, nosso querido amigo espiritual Emmanuel, que nos conduz, né? Que nos coloca a caminho da luz. E lógico que para o capítulo de hoje a gente conseguiu aí organizar um pouquinho o nosso tempo, nos 45 do segundo tempo, né? Eu mandei esse vídeo para a Denise agora, quase 8 horas da noite, mas deu tempo, a Denise correu, se mobilizou para subir esse vídeo para a nossa plataforma de transmissão, que é o StreamYard, e a gente vai compartilhar esse vídeo com vocês, enquanto a gente espera o Elahá também entrar aqui. Já chegou, ele já está aqui conosco. Elahá! Boa noite, Elahá. Boa noite para todos. Boa noite, Cris. Boa noite, Denise. Oi, querido. Boa noite para todo mundo na nossa live. Vamos assistir o vídeo. Então, eu não cheguei nem a ver. Vamos ao vídeo. Não, você não viu. Eu também vi ainda há pouco, quando eu subi, que eu assisti. E a Cris, essa maga dos vídeos, olha o que ela nos trouxe. Vamos ao vídeo.
Maravilhoso, gente. O que é isso? Chris Drux. Não é Jorge Larra? Realmente é muito espetacular. É. Espetacular mesmo. Sensibilidade, né? E a capacidade de síntese do capítulo colocado dentro desses textos pequenos. Ai, eu queria, antes da gente começar a falar do capítulo, fazer algumas considerações sobre a China, para a gente poder começar a nossa discussão. Pode ser? A China é um país muito singular dentro do texto, daquilo que o Emmanuel coloca para nós, porque ele não a localiza entre aqueles que teriam sido formados de espíritos migrados de outros lugares. Mas ele não coloca a China junto com os demais países daquela época. Chegando até a dizer, e a Cris até capturou essa frase aí dentro da nossa conversa de hoje, de que antes que as civilizações que nós conhecemos se formassem, ela já estava formada. E aí a gente fica pensando, nossa, mas como é que isso aconteceu? Como foi que essas coisas se deram? E assim, o livro não fala, o livro não faz alusão a isso. Mas quando Allan Kardec trata da questão da migração planetária, no livro A Gênese, ele diz que ela não é feita numa única leva. Ele diz que as migrações planetárias são feitas em levas, em ondas. Então é possível que, de repente, embora a obra não cite, que eles tenham vindo de um outro lugar que não Capela, que essa civilização tenha sido formada por uma outra migração planetária. Eu já cheguei uma vez a ouvir uma pessoa falando que eles teriam vindo de uma específica constelação. Mas como foi só uma pessoa que falou, eu não vou tratar isso como se fosse corpo de doutrina. Mas abre dentro de nós essa capacidade de percebermos que existe, da parte do livro, a compreensão de que essa civilização ela não é uma civilização verdadeiramente construída nos parâmetros da Terra, pelos engenhos, pelos inventos, pelas coisas que ofereceu ao longo do tempo. Então, o que é que a gente vai perceber nisso? Que muito provavelmente essa civilização formada, que não tenha o nome dela dizendo de onde vieram, ela é formada também por espíritos migrados, pelo orgulho de não se misturar, pela precocidade nos engenhos, nos inventos, nas coisas que eles conseguiram fazer. E ocorre que a gente, quando lê os nossos livros de história, a gente muito pouco estuda sobre China. Pode ver, a gente tem uma história da humanidade assim muito eurocêntrica, quando, na verdade, a civilização chinesa trouxe muitas coisas. Eu tenho um livro, mas não é um livro espírita, que ele estuda a evolução da civilização, analisando como é que foi que o Ocidente dominou o mundo, se o Oriente era muito mais evoluído do que o Ocidente. Essa obra, é uma obra bem curiosa, é um best-seller, ela traz muitas informações históricas de como é que tudo aconteceu. Porque, assim, a gente costuma não ter informação sobre essa parte. Mas a China, lá isolada no mundo, distante de nós, ela foi produzindo saberes, conhecimentos, uma série de coisas, e foi guardando tudo isso dentro de uma realidade que era a realidade deles lá. Eles vão se desenvolvendo sem contato com as outras civilizações. Isso é muito interessante, porque eles
Eles não interagem com as outras civilizações da época, eles só trabalham entre eles. Eles consideram que, de repente, a humanidade não tem lá muito o que oferecer para eles, então eles começam a desenvolver os seus conhecimentos sozinhos. E aí, eu peguei nesse livro uma relação de inventos que foram feitos pela China antes do Ocidente descobrir. Eu vou ler aqui. Não é brincadeira, é verdade. O cara que inventou a semeadeira, que põe a semente no chão, foi um cara chamado Jethro Tull, o nome daquela banda de rock. Jethro Tull, em 1701, criou a semeadeira, uma máquina que enfiava a semente no chão. Os chineses fizeram isso no século III a.C. Lá. O pessoal criou o alto-forno na Europa em 1709. O alto-forno também foi criado na China no século III a.C. A primeira ponte de ferro do mundo foi feita na China, no ano 65 da era cristã, quando os romanos sequer dominavam trabalhar com ferro como ponte. O primeiro relógio mecânico foi feito na Europa em 1330. O da China foi em 1086. Lá foi que inventaram a imprensa e o papel antes de ser inventado no Ocidente. Quem inventou a imprensa, a gente fala que foi Gutenberg, mas os chineses, antes de nós, usavam a imprensa. Roda de fiar, bobina de seda, tear, essas coisas, foram levados da China no século XIII. Inseticida químico, quem inventou foram os chineses. Caixa de fósforos, quem inventou, chineses. Cartas de baralho, chineses. Carrinho de mão, chineses. Carretel de pesca, chineses. Bússola, todo mundo sabe da bússola. Escova de dentes, chineses. E a mais conhecida de todas as invenções dos chineses, a pólvora. Então, eles construíram todo esse conjunto de verdades, mas eles não se misturaram com os outros povos. Eu posso dizer o nome do livro, mas o nome do livro é um livro que não é espírita. Mas é um livro muito bom. Eu vou dar o nome dele aqui. Não estou fazendo propaganda do livro. O livro se chama A Civilização. O nome do livro, A Civilização. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome do autor. É Niall Ferguson, parece. É uma obra bem volumosa que ele tenta dizer porque foi que a China, o Ocidente, dominou o Oriente. Então a gente vai encontrar muitos episódios de excelência da China em relação ao lado de cá. No período em que ainda a humanidade se debatia numa série de bobagens, a China estava muito na frente. E é aqui que eu quero contar a parte mais interessante dessa história, Dona Denise Barlow. O que eu quero contar é o seguinte. Houve um período ali pelo século XIII, XIV, que sobe ao poder na China a chamada dinastia Ming. Não fizemos a prece, eu cheguei atrasado. Seu Marcondes está coberto de razão. Nós não fizemos a prece inicial. Eu cheguei atrasado, coitado. E aí eu entrei, entrou a Cris, você entrou e nós iniciamos. Seu Marcondes está atento, mais atento do que a gente. É verdade. A gente pode até fazer uma pausa, né, nessa nossa introdução. Eu preciso dizer que eu quero compartilhar com todos a nossa gratidão pelo esforço que você está fazendo
por estar aqui conosco hoje, porque ela já está visivelmente muito gripado, febril, que a gente sabe que ele está febril, e está aqui com a gente, firme e forte. Então, a minha proposta de prece é uma proposta da gente reunir todas as melhores vibrações que a gente possui e direcionarmos ao nosso amigo Elahá, né? E aí eu já começo, né, a levantar, né, os nossos pensamentos aí, a espiritualidade amiga, em gratidão por essa oportunidade de estarmos na noite de hoje juntos e também de reforçarmos, né, fluidicamente, energeticamente, toda a psicosfera do ambiente onde o nosso amigo, querido irmão Elahá se encontra, para que ele consiga se revitalizar durante esses agradáveis momentos que estaremos todos aqui reunidos, nos debruçando sobre a obra Caminho da Luz, nesse momento de permuta de ideias, de troca de conhecimentos, né? Onde a gente também saboreia a sabedoria de Emmanuel, para que possamos ter uma jornada bastante profícua, bastante sedimentada de estudo na noite de hoje, com muita gratidão aos amigos espirituais, aqueles que conduzem o trabalho do lado de lá, para que nós possamos ter exitosos momentos de estudo, de reflexão e, acima de tudo, de reposição das nossas energias, e para que o nosso irmão Elahá termine a live de uma forma muito mais bem disposto, né? E recuperado energeticamente. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, senhor Marcondes, pela lembrança. Por isso que eu estava sem inspiração. Peraí. Então, aí o que acontece? Nós temos um período da história da China muito importante, que é quando acontece uma dinastia, a chamada dinastia Ming. Durante esse período da dinastia Ming é quando vai acontecer as mais importantes transformações dentro da sociedade ali da sociedade chinesa. E a gente vai encontrar alguns fatos históricos muito interessantes que foram encontrados nesse período. O que é que aconteceu? A dinastia Ming, ela se assenta no poder depois de vários outros imperadores importantes. Você vê a construção da muralha como uma forma de se isolar do mundo. A muralha é bem mais antiga. Nenhum país fez uma muralha desse tipo para se proteger. Havia dentro da cabeça dos chineses a seguinte sensação: não há nada lá fora melhor do que nós. Nós somos melhores. Isso é muito típico de quem é migrado. Não há nada lá fora melhor do que nós. Então, tem um momento da história, que esse eu quero destacar aqui, já é no século XIII, já no século XIV para o século XV. Aparece um personagem muito importante entre os imperadores. É o imperador chamado Yongli. O imperador Yongli, o pai dele já tinha sido um imperador muito famoso e ele herda o império do pai. Isso já ali nos idos de 1400, por aí mais ou menos. Aí o que vai acontecer? O pai dele invade uma aldeia, que era uma aldeia muçulmana. Repara que eles não são muçulmanos, tá? Eles são chineses, eles são do confucionismo, eles são de outra vertente. Isso tudo que eu estou falando é só a introdução, depois a gente vai comentar outras coisas que são importantes, só para a gente entender um contexto. Ele invade essa aldeia e eles matam as pessoas nessa aldeia, e eles vencem a batalha.
E como espólio de guerra, eles pegam um garoto de 10 para 11 anos e levam esse garoto com eles. Esse garoto iria ser muito, mas muito importante na história da China. Esse garoto, ele iria chegar na cultura chinesa e iria ser castrado. Ele é castrado para ser eunuco. E é uma coisa interessante isso, porque era um hábito bem curioso, que eles castravam aqueles que eram tomados como espólio de guerra e deixavam dentro do palácio. Isso acontece com o Daniel, o profeta Daniel, que quando Nabucodonosor invade, ele castra Daniel para levá-lo. E aqui também eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão castrar esse rapaz, esse menino de 11 anos, e vão levá-lo para lá. E o garoto se mostra muito leal. O garoto se mostra muito voltado para servir aquela corte, aquela coisa toda. E em função da lealdade dele, o imperador Yongle vai dando para ele cada vez postos de maior destaque, até que esse personagem se torna o grande almirante da frota chinesa. Ele é muçulmano, tá certo? Feito escravo, torna-se leal ao imperador e vai ser o maior almirante. Zheng He. Esse cara comanda a frota chinesa, que foi a maior frota da história da humanidade até a Primeira Guerra Mundial. Nem a esquadra espanhola, nem a esquadra inglesa, ninguém, séculos depois, bateu a esquadra chinesa. Eles eram realmente fantásticos. E o que é que Zheng He fazia? Ele é chamado de Zheng He ou Zheng He, o nome dele varia de acordo com a tradução. Aí ele pega louças cerâmicas na China e leva para o Ocidente e traz de lá uma série de produtos que eles não conheciam. Ele trouxe uma girafa da África, ou seja, os chineses. Eles chegaram na costa oriental da África, ali onde tem Moçambique, eles entraram ali, eles navegaram tudo. Eles fizeram uma série de viagens marítimas para buscar riquezas para o mundo. E foi um período de muito apogeu que acontece na época desse imperador. Quando esse imperador desencarna, o cara que o sucede diz o seguinte: por que vocês estão saindo da China para ir buscar coisas lá fora? Já não viram que nós aqui temos os melhores produtos, os melhores engenhos? Sair daqui para ir para lá é ir se misturar com os primitivos, com os ignorantes. A China não precisa conhecer o mundo. Nós temos aqui terra fértil, nós temos tudo para todos. Nós não precisamos do mundo, é o mundo que precisa de nós. E aí, Denise Balot, Chris Druxy, o cara manda queimar toda a esquadra e determina que as viagens ficam proibidas. A partir dali, ele jogaria a China num processo de isolamento. Ela não saberia o que se passa no mundo. Ela fica trancada dentro das suas muralhas e não sabe o que está acontecendo. Séculos mais tarde, a Inglaterra visita a China e leva uma série de engenhos que eram realmente muito interessantes, porque no tempo que ela ficou sozinha, a Europa avançou. E aí, quando o imperador daquela época recebe os ingleses que mostram os engenhos e o que a Inglaterra poderia vender para eles, ele diz: nós não precisamos de seus brinquedos. A China não precisa dos seus brinquedinhos, você pode levar seus brinquedos de volta. E mesmo vendo que a Europa tinha avançado em relação a eles, eles permanecem
isolado do mesmo jeito. Esse mesmo povo que no ano de 1270 deixou Marco Polo apavorado com o progresso, quando Marco Polo visita a China, ele fica, meu Deus, é uma outra coisa, é um negócio espetacular, é uma outra civilização incrível. Vai se isolar e vai perder a primazia das coisas. Durante muito tempo, eu li o livro A Caminho da Luz, e a gente vai ver lá na frente, tem um pedacinho, quando ele falar dos povos bárbaros, ele vai dizer que os povos bárbaros, ao invadirem a Europa, promoveram o progresso. Sempre me incomodou, eu disse, que progresso? Quando invade progresso. Porque o progresso era a fragmentação da Europa, porque vocês vão perceber que quando eles invadem, eles quebram o Império Romano em vários reinozinhos, para promover o progresso. Nesse livro, que eu estou falando que não é espírita, ele diz o seguinte, o que promoveu o progresso da Europa foi ter se fragmentado. Como a China ficou dentro da muralha, um país só, sem guerras e sem disputas, a ciência não é desafiada a inventar. Enquanto que, do lado de fora da muralha, as guerras, as conquistas, as dificuldades iam desafiando a inteligência dos ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, alemães, prussianos, no caso, para que eles tentassem sobreviver naquele cenário de tanta competitividade. Aí isso empurrava o progresso. Aí casa com a frase de Emmanuel. Então, a China foi, na verdade, um local, um celeiro de uma série de novidades, mas que, por orgulho, isolou-se do mundo e se tornou, na verdade, uma nação sem contato, de forma alguma, com os outros países, na crença de que eles eram melhores do que todos. Eu terminei. É interessante, Elahá, quando você termina, né, sublinhando essa questão do isolacionismo chinês, né? Eles optaram por se isolar, né? A China, ela vai se construindo, a China imperial, ela vai se construindo a partir de diversas dinastias. E quando a gente fala de dinastias, a gente está falando de dinastias, não são dinastias de 50, 30, 40 anos. São dinastias de 300, 400, 500 anos, né? Onde a aristocracia, o poder, fica concentrado numa linhagem genética que ali vai se perpetuando. Conceitos, culturas, ideias, filosofias, né? E a China, nesse momento das dinastias, a China imperial, ela se acrisola. E é muito interessante porque eu vi pelo chat, tem muita gente, né, acompanhando hoje pela primeira vez ao vivo, pessoas que fazem referência aos episódios passados dessa nossa série, né? Pessoas que estão acompanhando pelas playlists dos nossos canais em rede, que acabam colocando ao vivo, né, o nosso encontro aqui, das terças. É muito interessante perceber, né, justamente para esses que hoje estão chegando aqui pela primeira vez, que nos capítulos anteriores, o Emmanuel sempre destaca as características de cada povo, de cada raça. E, numa leitura que eu busquei fazer mais atenta, no capítulo de hoje, Emmanuel apresenta uma primeira sinopse. Ele rebobina a fita. E aí eu vou pegar aqui o parágrafo só para relembrarmos, e Emmanuel faz isso com exclusividade no capítulo de hoje, quando ele fala dessa ideia da cristalização, né, desse isolamento, dessa cristalização das ideias chinesas. Emmanuel nos entrega uma palavra muito poética, até destaquei isso no vídeo, que ele diz assim: a existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Aí ele sublinha
o quanto a China se isolou de forma voluntária, reproduzindo um pouco o comportamento da Índia, né, onde ele também pontuou essa questão do isolacionismo hindu. Aí ele vai fazer um flashback, né, ele vai fazer uma retrospectiva de todos os capítulos que a gente viu até agora. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido, quer dizer, indo para todos os lados, se integrando, compartilhando, né, interagindo, assimilando as expressões das tribos encontradas, dos primitivos, com quem eles trocavam, em longas iniciativas de construção e trabalho. Olha aí a vantagem, né? A vantagem da família indo-europeia, que se permitiu, né, esse amálgama de experiências. Os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, como fizeram os chineses, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas, né, que foi o belíssimo programa, né, que vocês nos brindaram com o programa da edição passada, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento, à movimentação, né, animados por toda uma esperança da Terra Prometida, ao se deslocarem no seio das nações a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade, do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, vem a China. A China é também convocada. É interessante o verbo que ele usa, porque na dança, né, dessa dança da história das nações, as nações cumprem também um planejamento estratégico. E a China ela é convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária. Então, a China, historicamente, se acrisola nesse movimento de se isolar, se colocar entre muros, literalmente, né? Muralha da China, e vive uma queda histórica dessas dinastias, vivencia uma república, né, com a queda do império, com a queda do momento imperial, qual nós aqui no Brasil, que também enfrentamos uma segmentação do tempo, né, a queda do império, a vinda da república. A China também enfrenta essa mesma situação histórica e adota e continua a adotar, apesar da mudança política, império-república, ela perpetua essa sua característica de nação pseudo-independente, de não precisar das outras nações e continuar nesse ritmo do acrisolamento. Tanto é que, hoje em dia, a gente sabe que a China tem cadeira, né, nas Nações Unidas, ela é reconhecida, mas ela não ainda conjuga com muito vigor esse entrelaçamento. A China está sempre na polarização de alguma coisa, até porque adotou... Ela tem cadeira permanente no Conselho de Segurança. Segurança da ONU, né? E pela pujança que representa, inclusive economicamente, né? E aí a gente daqui a pouquinho vai poder falar um pouquinho da China na modernidade, né, nos dias atuais, mas a China ela sempre se coloca como uma nação com características muito próprias, sem esse conluio, né, sem essa conjugação com as demais nações. É algo que ela se alija, ela se autoalija, né? E é muito interessante, porque pela primeira vez também nessa obra, Emmanuel se permite... Eu não sei se você percebeu isso, Elahai, amigos que acompanharam e já leram o capítulo, que Emmanuel se coloca quase que como um editor, né, opinativo nessa narrativa. Ele é um crítico, né? Ele faz ele uma opina. crítica, né? Ele opina, exatamente. Né? Ele vai falar da cristalização das ideias chinesas e depois vai descortinar
as questões mais profundas da sabedoria chinesa. E aí ele entra no I Ching, né? Vai entrar na questão das grandes lideranças, né? Espirituais, inclusive, que reencarnaram na China para poderem impulsionar esse lado espiritual chinês. Né, Elahá? Isso é bem interessante. E aqui eu queria voltar um ponto lá atrás, que eu queria comentar, porque numa live mais atrás, quando a gente falava sobre os arianos, os árias, eu estava comentando como foi que surgiu a pele mais clara no ser humano. Por que que existe a pele mais clara? O que foi que aconteceu? Então, nós tínhamos todos a pele escura. Todo mundo tinha pele escura. Quando nós saímos da África, todo mundo tinha pele escura. E era ótimo, porque a incidência do solar era muito forte e a melanina segurava a agressão do sol na pele. Então, a pele mais escura, inclusive, ela tem menos problema de câncer, de uma série de coisas. Ela é muito mais saudável do que a pele clara. Aí eles saíram dali da região onde eles viviam, foram subindo, foram vindo para o norte, para as regiões mais ao norte, onde a incidência do sol não é direta, ela é inclinada. Existe menos incidência do sol. Isso, na verdade, não quer dizer que a pele tem que ficar branca porque o sol bate menos, mas tem uma razão. A incidência menor dos raios de sol dificultava a fixação da vitamina D. O sol não é fonte de vitamina D, porque a vitamina tem que ser comida. Mas ele ajuda a fixar a vitamina. Então, as pessoas se tornavam de pele mais clara para poder absorver melhor a vitamina D e se tornavam mais resistentes, se reproduziam, e assim, quanto mais claro o indivíduo ia se tornando, menor a quantidade de sol que ele precisava para acionar o mecanismo da vitamina D. Então, você pode ver que na Escandinávia todo mundo lourinho do olho azul, porque ali tem que ter mínimo de melanina para que o sol possa penetrar. Isso justificou o surgimento dessa cor de pele mais clara. Mas não justifica o surgimento da raça amarela. Por que eles têm o olho puxado? Porque a nossa raça primitiva não tinha olho puxado. O nosso olho era, assim, vou usar uma palavra que não está certa, mas eu vou usar, o nosso olho era normal, né? A gente tinha um olho assim meio mais redondo. Os nossos ancestrais não tinham o olho puxadinho. Mas os povos orientais, eles têm o olho puxado. Por que que surgiu essa característica? Os estudiosos do comportamento humano e da biologia, eles dizem que quando as pessoas vão fazer escalada no Himalaia, que vão fazer aquele negócio subindo as neves, eles usam um óculos específico, não sei se vocês já viram. É um óculos que só tem uma nesguinha de luz assim. O óculos é como que fechado, tem só uma faixa, porque é muito claro o que bate no sol, no chão, e volta nos olhos é muito intenso, então os olhos deveriam ser menores. Então eles justificam que essa camada de gordura que a gente tem nos olhos, quando é oriental, que diminui estreita a faixa de visão, seria uma espécie de óculos natural para que a gente pudesse enxergar só um pouquinho e assim conseguir ter menos incidência de luz solar dentro da estrutura ocular que a gente tem, do globo ocular. Então, a razão pela qual a raça amarela tem essa característica é essa daí, tá? Só para deixar claro do porquê que as coisas são desse jeito, segundo a própria ciência. A gente poderia falar, Cris, um pouco com relação à China, a questão da religião, né? Como é que se estruturou a religião. Eu estava separando aqui, Elahá, justamente esse outro subtítulo, né, que Emmanuel destaca,
que não por acaso ele coloca o subtítulo O Nirvana, que também é alvo de uma consideração mais contundente de Emmanuel, né? Porque a gente vai ter na China, né, no entendimento religioso, uma forte influência do budismo, do taoísmo, né? Mas Emmanuel diz que, apesar de lições profundas e muito bem sedimentadas em termos filosóficos e de sabedoria, que essas doutrinas também entregam, né, a ideia que a religiosidade traz acoplada de nirvana é uma ideia extremamente comprometedora e equivocada no sentido do não ser. É muito interessante quando ele fala isso nesse subtítulo da obra Caminho da Luz, porque é quase que um entendimento de um momento estático nessa culminância espiritual do homem, onde ele fica em processo de contemplação, em processo de adoração, mas em paralelo também em um processo de negação da própria ação que é inerente ao espírito que vive, né? Então, o nirvana seria um estado contemplativo, ocioso e de não cooperação em um ritmo universal que a doutrina espírita, que a leitura, né, espírita e o entendimento espírita já nos sinaliza, né, que não tem nada a ver com um status contemplativo, um status não operante, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a espiritualidade superior ela é extremamente ativa, né? Então, pessoas que já alcançaram um determinado grau evolutivo, eles jamais, esses espíritos jamais ficarão inoperantes, né? Eles se colocam como trabalhadores, né, dessa energia, dessa movimentação cósmica do universo e colaboradores de Deus, no sentido de toda essa orquestração de ações em favor do bem, em favor do amor, em favor da fraternidade, em favor da constituição dos mundos. Então, a ideia que o chinês faz do nirvana, ou seja, do paraíso, ou desse ápice, né, evolutivo, é uma ideia muito equivocada. E Emmanuel destaca isso, né, Elahá, nesse trecho aí do capítulo, dessa religiosidade que é um pouco equivocada. O que acontece é que nós somos muito ligados às religiões abraâmicas. Nós aqui no Ocidente, nós olhamos em torno de nós e temos a sensação que as religiões são o que a gente enxerga. Catolicismo, vários braços do protestantismo, algumas outras culturas bem pequenininhas, sem muita expressão, e a gente acha que o mundo é assim. Islamismo. Então a gente vive imerso num ambiente de monoteísmo e acha que o mundo inteiro é monoteísta, mas isso não é verdade. A região do Oriente da Terra, ela não foi visitada pelo monoteísmo. As regiões orientais, elas construíram revelações diferentes apoiadas nos Vedas, que é profundamente politeísta, tanto que a Cris colocou para nós. O folclore, né, Elahá? A gente fez questão de colocar isso no vídeo, só para te dar um tempinho aí para tomar uma água. A gente fez, meus amigos, questão de colocar isso no vídeo, trazer um pouco a mitologia chinesa, né, o folclore dessas divindades chinesas, para mostrar o quanto a religiosidade chinesa, né, inclusive por fonte, né, do budismo, do confucionismo, foram influenciadas por essa mitologia.
por esse entendimento dessas divindades que regiam, né, o próprio cotidiano daquele ser ali encarnado. Os chineses, eles consideram muito a filosofia da reencarnação. Eles entendem a reencarnação, mas essa dinâmica, a dinâmica da espiritual, essa dinâmica da vivência espiritual, ela é bastante apartada do nosso entendimento espírita e, como ela já estava falando, não traz na sua essência, na sua sedimentação básica, a ideia monoteísta. Isso. Continue, Elahá, por gentileza. Então, eles são politeístas, por natureza. Aquela região toda lá, cuja revelação antiga são os Vedas, é puramente politeísta. O próprio Mahabharata, que veio depois, também é politeísta. O próprio Bhagavad Gita de Krishna também é politeísta. Tudo é politeísta por ali. E aí vocês vão dizer, ué, como é que eles são politeístas? Que conversa é essa? Como é que um povo pode ser politeísta? Se você observarem, nenhum desses deuses cria, só tem um que cria, os outros protegem. Então, eles não são, na verdade, deuses, eles são protetores. Então, você tem entidades protetoras e um Deus criador, que é a mãe lá que cria todo mundo, e depois você tem a circunstância aonde você percebe os vários espíritos benfeitores cuidando das pessoas. Então, essa estrutura de pensamento politeísta, ela vai ser a voz dominante dentro dessa região toda aí. Não é só a China, Japão, Coreia, Laos, etc. Toda região ali do Oriente, tem o linho puxadinho, são formados por povos politeístas. Foi o que aconteceu. A religião abraâmica, ela não alcança essa parte do mundo. E aí, o resultado, a gente cria uma nova frente de pensamentos. E nessa frente de pensamentos que a gente tem, há os grandes reveladores desse lugar. Porque não teve reveladores só aqui, tem reveladores lá também. O primeiro dos grandes reveladores é Furri. Furri é lá atrás, quase 3.000 anos antes de Cristo. É um período muito antigo. Moisés é 1.300. Furri é antes, 2.000 anos antes de Moisés. Quase 2.000 anos ali. 2.800, 1.500 anos antes de Moisés. Então, ele é muito, muito antes de tudo e pega a China muito desorganizada em termos de valores éticos, valores morais. Então, Furri vai ensinar às pessoas as lições de respeito. Respeito com o meio ambiente, respeito com o semelhante, respeito com a vida. Ele é quase que um professor de ética. E aí, depois de muitos séculos, aí você vai ter uma segunda figura muito importante, que é Confúcio. Né? Primeiro você tem Lao Tse, um pouquinho antes de Confúcio tem Lao Tse, pouco tempo antes, um século antes tem Lao Tse, e depois Confúcio. Confúcio vem num período aí aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos, e ele traz as suas lições que também são éticas, são morais. Eu li a obra do Furri, chama-se Tao King. Eu vou ler esse negócio para ver o que tem aí dentro. E assim, é bacana, né? Mas quando a gente lê o Bhagavad Gita, não parece nada, não. Porque o Bhagavad Gita fala de reencarnação, imortalidade da alma, do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, de um monte de coisa. O Tao King, do Furri, que é mais ou menos no mesmo período, ele diz assim: aqueles que são bons encontrarão a paz e a serenidade. Os que são maus serão naturalmente inscritos para sofrer. O homem precisa desenvolver a capacidade de viver bem com as criaturas para que ele possa garantir a sua vida. Então, são conceitos éticos. Então, o livro é um livrinho pequeno, não é um livro grande, é um livro pequeno, só de pensamentos. Não é um texto assim que você... É como se fosse um livro daquele Otimismo em Gotas,
pensamentinhos, os pensamentos que não faz texto, pensamento, aforismo, né, que chama. E tem várias frasezinhas, aí você vai lendo. Não vale seguir na vida querendo todos os bens da terra. O homem sábio dispõe, mas não procura ter tudo. E assim vai. Então é um conjunto de ideias orientativas para a vida terrena, mas ele não invade assim de maneira como eu gostaria as discussões espirituais. Confúcio também acaba sendo menos voltado para isso. E o taoísmo, que é a religião dominante, isso, Tao Te Ching. Não é de Lao Tse, não, ele é de Furri, né? Acho que é de Furri. Eu li o Tao Te Ching. Bom, então, depois vocês confirmam aí se ele é de Lao Tse. Eu penso que seja de Tao Te Ching, que seja do Furri. Mas tanto faz. O que importa é que lá eles têm uma religião que é a religião dominante, chama-se taoísmo. O taoísmo, sim, aborda a vida após a morte, aborda a reencarnação, aborda uma série de conceitos que são conceitos espirituais. Vários. E aí, outro dia, fazendo uma live com o Japão, eu disse para ele assim, deve ser muito legal fazer divulgação do espiritismo aí, né? Porque você não tem que convencer ninguém da reencarnação, todo mundo já conhece. Então você já ganha um tempo. Eu disse, não, você está enganado. Você está enganado, porque eles conhecem a reencarnação, mas eles não têm visão de consequência moral da reencarnação. Eles não fazem o que nós fazemos, então se eu reencarno e vou sofrer, então eu preciso viver de maneira que eu não sofra. Esse raciocínio não é feito. Eles conhecem de maneira muito tácita a reencarnação, mas eles não se mobilizam do ponto de vista emocional em função dessa crença. É um conhecimento que não transforma a vida deles. Aí eles até me disseram assim, nós preferimos que eles não soubessem, para que a novidade criasse neles uma curiosidade. É do Lao Tse, olha, eu jurava que eu li isso, meu Deus, se fosse essa pergunta para entrar no céu, eu ia ficar do lado de fora. Pensei que era do Furri, mas o Furri também tem pensamentos assim. Mas não são pensamentos voltados para a espiritualidade. No Tao Te Ching, que vai fazer o I Ching, né? Ele é, na verdade, muito mais moral do que qualquer outra coisa. O taoísmo que tem mais estrutura de religião, acabou ficando meio frio. E quem dita as questões espirituais de maneira mais intensa naquela região é o Buda. É o pensamento do Buda que invade aquela região, oferecendo as leituras espirituais. Porque o Buda nasceu no Nepal, que fica entre a Índia e a China. Mas ele foi desdobrado da China. Então foi ali nessa região que o Buda apareceu e começou a sua pregação, que é uma pregação extremamente robusta em termos de espiritualidade. Então, você tem Krishna, que na Índia é forte, que gera o hinduísmo, é forte. E você tem o Buda, que também invade essa região da China com as suas verdades. Né? Emmanuel diz aqui, Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor. Então, um espírito missionário dentro desse contexto da raça amarela. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. Porque Exato. essa é a grande diferença, meus amigos. Ter noção da reencarnação, mas não dar aplicabilidade moral a ela é que faz a grande diferença. Daí porque falamos que a força do espiritismo é a sua própria filosofia. Né? Tem esse cunho evangélico e converge, né,
para os ensinamentos de Jesus, para os ensinamentos do Cristo, da Boa Nova, e todo um desdobramento moral vinculado à ideia da reencarnação e da evolução, né? Então, a filosofia espírita, ela une essas duas questões, constrói pontes nesse sentido, e a gente está vendo, pelo caso chinês, né, que a noção de reencarnação pode não estar contextualizada dentro de um efeito moral para o indivíduo, né? Então, a gente tem dentro da história espiritual daquela nação espíritos missionários que são encaminhados, que são enviados nessa estratégia, nessa grande estratégia espiritual de progresso do mundo e da nação chinesa, onde Lao Tse teve um papel bastante protagonista, né? Estão perguntando aqui do shintoísmo, deixa eu falar. O shintoísmo é japonês, tá, gente? Eu vou contar uma curiosidade do japonês. Acho que eu já falei isso uma vez, mas quando a gente se repete, eu vou me repetir. Houve um período lá atrás, na história da humanidade, em que a China invadiu o Japão. O Japão, um ovinho, e a China poderosa invade o Japão para dominá-lo. Eles iriam perder a guerra. Eles iriam ser dominados pela China. Então, os japoneses começam a orar ao Deus do vento. Deus, em japonês, lá nesse sentido, é Kami. O Kami. Então, eles oram para o Kami do vento, pedindo que o Deus do vento viesse e protegesse as costas do Japão. E, surpreendentemente, a esquadra chinesa singra na direção do Japão, vem um vento e destrói a esquadra inteira, e os chineses não invadem o Japão. Então, eles ficam com uma dívida com o Deus do vento, que era o Kamikaze. Kaze é vento, então Deus do vento. Então, eles precisavam fazer oferendas aos deuses do vento. Então, quando veio a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram as ofertas de devolução, porque tinha um outro povo agora querendo invadir o Japão. Então, eles faziam os meninos subirem com um pano bordado. A mãe, todas as orações que ela fazia um brocado no pano, um monte de brocado. E os japoneses, nos aviões de lona, chamado Zero, enchiam os aviões de munição e se jogavam em cima dos navios dos aliados, e eram uma bomba viva, não tinha bomba teleguiada. Os meninos, eles eram a oferenda ao Deus Kamikaze. Por isso que eles são chamados de kamikaze, porque era a oferta, a devolução da oferta daquilo que lhes foi poupado na época que Kamikaze os livrou com seu vento. Então, agora... E sabe o que é mais interessante, Elahá? E o que nos causa também uma curiosidade é como que é essa China hoje, né? Porque a gente está falando sobre a China milenar. Mas e a China hoje, como é que é? Como é que é viver na China? Mas não é você que vai responder isso, nem a Cris. Nós temos uma convidada que mora na China. Então é ela que vai nos dizer como que é viver nessa China. Não é mesmo, Daiane? Nossa amiga Olá. Daiane mora na China hoje. Vocês me ouvem? Não é mais Chicago, minha filha. Não. Eu tirei um sabático, Jorge, que meu esposo, ele arrumou um emprego aqui, né, de professor na Universidade de Beihang. Meu esposo também é cientista, mas ele é físico nuclear de partículas. Então, eu tirei um sabático para ver como é que era a China, né? Porque eu não conheço nada aqui. Ele já veio várias vezes, morava aqui fazia 1 ano e meio. E eu não. Eu cheguei faz 1 mês. Vamos lá, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeitamente. Mas como é a questão religiosa? Pois é.
Então, é bem interessante, né? Porque mais da metade são ateus. Eles não têm nenhuma perspectiva, assim, de religião como o que a gente pensa como religião, assim, de uma filosofia ou de uma prática, né? Como a maioria das religiões envolve uma prática. Mais de 52% da população é ateia. E depois, 21% da população que é a maior parte da religião tradicional, né? E aí é muito interessante, porque e você pensa assim, o que é a religião tradicional da China? É um conjunto de Confúcio, budismo, taoísmo, é um sincretismo, assim, bem interessante, com a mitologia chinesa. Então, por exemplo, na semana passada, a gente teve um grande feriado do dragão. E o dragão é muito interessante. O dragão faz parte da religião tradicional, mas ele é a parte da mitologia, o que a gente chamaria, né, de mitologia chinesa. Então, o dragão é uma coisa completamente diferente do que a gente pensaria que é um dragão, né, no Ocidente. O dragão daqui, ele é o conjunto de vários animais que seriam sagrados. Porque aqui a religião tradicional, quando ela juntou a mitologia chinesa com as outras, né, com o taoísmo, com o budismo e com o confucionismo, eles criaram várias divindades do país, de cidades, vamos dizer assim, e também de situações específicas. E junto com essas divindades, elas tinham como os animais que também poderiam proteger e que eram considerados sagrados. Por isso que o dragão está tão presente o tempo todo em todas as coisas da China, porque ele é a junção desses animais sagrados. Então ele tem um grande poder na ideia, né, de religião que eles têm aqui. E outra coisa que eu achei muito interessante é que mesmo as pessoas ateias, né, que é a maior parte, eles todos são bastante místicos no sentido de energia. Então, por exemplo, eles têm uma coisa importante para fazer, todo mundo veste vermelho. É curioso. É uma coisa assim muito importante, você precisa de força, você precisa passar numa prova, então você veste vermelho. Você vai de vermelho, é uma coisa interessante, né? Eles acreditam assim, em energias das cores e muito numerologia. Então, agora, dia 18 de junho, que aqui a China é muito fácil viver na China, né? Apesar de a gente não saber chinês, porque você faz absolutamente tudo pela internet por aplicativos. É muito fácil. Então, os aplicativos começaram a aparecer 618 no lugar do nome do aplicativo. Eu falei, gente, tem uma coisa acontecendo. Aí procurei, né, o pessoal do grupo, o que significa esse nome? Eles, não, é porque este, segundo a numerologia deles, que eu não sei como eles fazem, é um dia ótimo para o comércio, então vai ter promoção para todo mundo comprar. Então, é curioso, né? É um povo que a maior parte não acredita em nada, mas eles acreditam em muitas coisas, assim, né, de numerologia, cor, energia. Como o Gilberto aqui está falando, eles são ateus supersticiosos. Eles são ateus supersticiosos. Mas uma coisa que me chamou mais atenção foi como eles são pacíficos. É um povo muito pacífico. O trânsito aqui, acreditem, eu estou em Pequim mesmo, na capital. É uma loucura. As nossas motos no Brasil não são nada. Perto do que tem. Eu não sei como nunca foi atropelada. Mas nunca vi um atropelamento também. E eles não brigam. É uma coisa impressionante. É uma coisa muito ruim na China você brigar com alguém, você se indispor, você se irritar. É uma coisa assim, sabe? Eles ficam assim, tipo, não se irrita, não, sabe?
eles são muito pacíficos e eles ajudam demais, demais, com tudo que você precisa. Eu não sei se é porque eles sofreram muito, né, nesses últimos anos. Agora, né, é um crescimento, mas antes não era assim. Eu acho que eles criaram uma fraternidade, sabe, diferente de todos os lugares que eu já fiz, que eu já visitei, que eu já morei. Eles não são, assim, egoístas. É uma coisa... por exemplo, você vai num lugar, aí eu não sabia pedir, né, meu esposo, aí a pessoa não estava nos entendendo, aí uma pessoa foi e pagou pra gente. Simplesmente pegou e falou assim, eu sei que vocês querem, e foi lá e pagou pra gente bebida e simplesmente trouxe na nossa mesa. Tipo, que lugar do mundo. Tayane, é muito interessante isso que você está falando, e aí a gente vê a magnitude da obra de Emmanuel, né? Porque em dado momento, já quando ele vai falar da edificação do Evangelho, já para o final do capítulo, ele cita exatamente essa expressão, bem-aventurados os pacíficos, os aflitos, os humildes. E é interessante quando a gente pensa na obra que é lançada em 61, se eu não me engano, A Caminho da Luz, e a gente está agora em 2023, né? 1938. 38, desculpa, eu estou fazendo confusão. 38. Então, a gente está bem antes até, né? 38 para 2023, né? A gente está há quase 100 anos da publicação da obra, né? Um pouquinho menos. E não muda, quer dizer, a modernidade já impactou o país, a China se engrandeceu, se tornou poderosa economicamente, mas essa vocação, essa característica do povo chinês que você está pontuando para a gente, continua sendo bem-aventurados pacíficos, né? Porque é um povo pacífico, né, Tayane? É um povo, eles são muito, assim, inocentes também. Eles não têm a maldade, sabe? Que a gente costuma ver assim, na malícia. Por exemplo, uma vez que eu não sei, né, a língua, facilmente eles poderiam me enganar com preços, né? Eles não fazem. É uma coisa, assim, muito... Eu nunca encontrei isso em nenhum lugar. E eles são bastante respeitadores em vários aspectos. É uma coisa que me impressiona muito, porque para mim sempre foi uma coisa muito clara no mundo ocidental, né? Quando a pessoa não tinha uma religião, uma filosofia judaico-cristã ou que tivesse valores bem arraizados, assim, até na própria família, a pessoa se perdia muito fácil. Em todos os aspectos da vida, né? No aspecto material, podia se tornar muito materialista, não só de não acreditar em nada, mas avarenta também, né? Nesse sentido. Pessoa muito orgulhosa, pessoa que não tinha disciplina sexual. E é impressionante como a maioria dos chineses, homens, estou falando das mulheres só, homens, eles casam virgens. É uma coisa que você fica assim, como assim, né? Eles se casam. Eu tinha algumas amigas chinesas que tinham me falado isso, né? Mas eu pensei, às vezes, sei lá, a família delas é assim, né? Porque você quer falar da China, esse país enorme? Não. Então, eles têm valores, assim, que não tem nenhuma raiz judaico-cristã, né? E eles são pessoas extremamente disciplinadas na área do sexo, por exemplo. Foi uma coisa que me impressionou. Você não anda aqui na rua e vê ninguém se agarrando, você vai em alguma festa, algum bar, tem os casaizinhos, mas eles são tão bonitinhos, porque são adultos, assim, né? E eles se tocam assim na mãozinha, eles não é uma coisa que eu nunca tinha visto antes, uma disciplina que eu não esperava ver, assim, uma disciplina de ser humano, de autocontrole, sabe? De domínio próprio, assim, ou seja, da irritação, na questão sexual, na questão de trabalho também, um grande respeito. Então, e muita humildade, eu vejo muita humildade nesse povo. Foi uma coisa, talvez, né, sofreram tanto, que teve que baixar um pouco o orgulho,
né? A gente sabe, infelizmente, né? Pelo sofrimento a gente aprende. Então, apesar da política, né? O cenário político, ele continua duro, eu diria. E é complicado porque eles não podem criticar. Você pode criticar, assim, tem um canal, por exemplo, aqui, aí você fala, a gente precisa de que o governo faça tal coisa na rua, ou a gente está precisando de uma escola aqui, aí você pode ir lá dizer, mas você não pode criticar o governo. Você não pode chegar falando, não gosto do governo, né? Aqui não pode, proibido. Então, é um povo que é difícil, mas o povo na rua, porque quando você tem contato com o povo é uma coisa, né? A política é uma coisa, o povo é outra, né? A gente vê isso, né? No nosso país a gente também vê, mas aqui eu esperava outra coisa, né? Mas a China foi uma surpresa boa para mim, foi uma surpresa muito boa. E os cristãos que eu encontrei, como eles têm fé. E a população cristã é 5% da China. Ou seja, nada, né? Imagina. Mas eu acho que está crescendo, né, cada vez mais. Mas eles têm uma fé. Uma fé é uma coisa impressionante. A fé deles é tão grande, mas tão grande, que eles vão em missa em espanhol e italiano, que eles não sabem nada. E eu perguntei para uma chinesa, o que você vem fazer aqui? Você sabe italiano, espanhol? Ou algum desses chineses sabe? Eu fiquei pensando, esse povo todo estudou italiano, espanhol que está aqui, que coisa curiosa. Ela falou, não, mas a gente vem aqui porque a gente acredita que Jesus vai mover seu espírito em nós. A gente vem aqui em comunhão. Na verdadeira acepção da palavra, a gente vem aqui em comunhão, né? A linguagem, ela é transcendente nesse momento, né? Mas me tocou muito o coração. Me tocou demais quando eles falaram isso para mim. Eu falei, que fé, sabe? Daiane, o Leandro está perguntando se existe tolerância religiosa. Então, na China não tem muita tolerância. Eu não vou usar a palavra tolerância como a gente conhece, porque não é um país democrático. A democracia, para ela ser considerada democracia, eu tenho que ter livre expressão, né? Então, na democracia, eu posso chegar e xingar uma pessoa. Posso xingar, posso falar palavrão. E aí você fala, mas está errado, você não pode ofender. Não posso, por isso existem leis. Mas eu posso, no meu direito primário, eu posso até te ofender. Se não gostou, você me processe. Isso é um Estado democrático. Então, eu tolero e aí eu vejo o que eu vou fazer. Na China, não. Então, eu não posso dizer que tem intolerância. Então, por exemplo, o padre, né, que eu conheci aqui, ele, né, não pode... por exemplo, ele não pode estar aqui como padre. Ele é um professor. Então, você não pode vir aqui como um missionário religioso. Então, por exemplo, um padre, um pastor que vivem disso, como que eles entrariam na China? Né? Então, eles entram assim, dessa forma. Por isso que os padres entram mais, né? Porque eles têm muita formação. Então, eles vêm da área de filosofia, grego, latim. Eles entram dessa forma. Aí, não pode ter proselitismo religioso. Então, você não pode pregar. E apesar, né? O padre falou assim para mim, você viu as criancinhas na missa? Eu falei, vi. Ele falou, você não viu. Aí eu falei, tá bom, não vi. Ele falou, é proibido você falar sobre Deus para as crianças. Quando eles têm 18 anos, eles poderiam ir na missa. E é curioso, porque tem câmera dentro da igreja. Né? A gente foi visitar uma catedral. Tem 2 catedrais, eu visitei só uma, que foi a do norte, muito bonita, e outra do sul não visitei ainda, que é longe daqui também, de onde eu moro. Mas não sei, assim, se lá tem mais padres chineses, porque tem bastante padres chineses,
né? Mas também não trabalham, não tem o ofício como a gente conhece no Brasil. Eles têm um trabalho normal. E você não pode pregar na rua, você não pode, enfim, não pode fazer essas coisas assim. Mas, então, eu diria que não tem muita tolerância religiosa, não. E eu sei que teve uma época atrás, um grupo islâmico que se tornar independente, né, enfim, que é um absurdo também, né, a gente sabe, não pode ser assim. Mas, eu ouvi dizer que eles foram mortos, né, você não pode fazer revolução contra o governo. E se você tiver um cargo do governo, que é o que uma menina, ela me perguntou quem era Jesus, né? Porque ela conheceu um menino aqui, amigo do meu esposo, que é da Bolívia, e ele, enfim, é católico, e ela veio me perguntar se eu podia explicar para ela, se eu podia explicar o que é a Bíblia, porque ela não sabe nada, nunca ouviu falar a palavra de Jesus, né? Aí eu comecei a falar com ela, eu falei assim, a gente pode fazer talvez um estudo semanalmente, como você gostaria? Ela falou, eu não sei ainda, porque eu estou tentando um trabalho no governo. E se eu trabalhar no governo, eu não posso ter religião nenhuma, senão eu sou presa. Então eu não acho que isso é a tolerância que a gente está acostumado, então eu diria que não. Eu poderia... Não, mas eu vou separar a tolerância em duas coisas. Eu diria que não há tolerância da parte do governo para o exercício da religião. Mas entre as pessoas, ninguém se agride por conta da religião que a pessoa tem, né? Não. Então, e ninguém se denuncia. Então, são dois ambientes. Bem, Tayane, eu acho que você já está fazendo o estágio para a próxima. Estágio para quê? Para a próxima. Tá aqui, ó. Que nem diz o Gilberto. Vejo que terreno fértil para as próximas reencarnações dos espíritas, não é? Aí, ó, você pode refazer a ideia de ir para a faixa de Gaza, Elahá. Mas não... A China te convida também. Se você for para lá para poder pegar as religiões orientais e ensinar, já está de bom tamanho, né? Budismo e shintoísmo, etc. Muito bom, excelente, Tayane. E é uma experiência num país como a China. Maravilhoso. Olha, você foi o ponto mais importante nesse nosso estudo. Muito obrigado. Puxa vida. Obrigada a vocês por estarem aqui. A Tayane só não é a cereja do bolo porque ela tem um cabelo negro assim lindo, né? Então eu diria que ela é a nossa ameixa do bolo hoje. Não é isso? Thay, muito obrigada. Foi uma riqueza. Obrigada, Thay. Presença aqui. Obrigada a você. Pela sua participação, foi maravilhosa. Trouxe para a gente também um monte de informações. E aí, quando eu vi que a gente ia falar da China, a gente tem que convidar a Thay para ela vir falar, porque ela está vivendo isso lá, né? Então, isso, gente, agora à noite, tá? Eu acabei de falar com ela, eram mais ou menos 9 horas, foi meia hora antes da live começar, né? Porque aí, que horas são aí agora, Thay? 9h57 da manhã. A sorte, porque eu acordo cedo, que eu faço evangelho com o pessoal. E aí eu acordei, que eu estava falando comigo, eu estava indo para o evangelho. Aí eu fiz, ai, que bom que eu acordei cedo. Que eu estou de férias, né? Eu falei, não, eu quero tirar férias por enquanto. Muito obrigada, gente. E aí, deu certinho. Obrigada, Thay, pela sua participação. Né? E a gente vai se falando sempre, porque a gente não corta esse vínculo nunca. Beijo, Thay. Obrigada, tá? Beijo. Fica com Deus. Excelente. A mulher das mil faces, né? Ela vem para falar de biologia, ela vem para falar de China, ela vem cada vez uma face diferente. Qualquer assunto que você queira pode trazer a Thay. Beijo, minha amiga. Obrigada, tá? Mas, gente, nós temos perguntas, mas vocês ainda querem fazer um fechamento sobre a China milenar? Acho que a gente pode pegar as perguntas e costura por dentro o que estiver faltando. Exatamente.
E começamos com ela, né, que ela já chega cedo e ela já deixa as perguntas dela lá. Professora Josi, de matemática. E ela já fala assim: boa noite, amados. Sabemos que devemos orar diante das iniquidades e das injustiças cometidos a qualquer povos. Lendo o último parágrafo desse capítulo, observamos o relato que forças tenebrosas de injustiças e iniquidades agem sobre a China. Logo, no atual cenário mundial que nos encontramos, além de orar, o que devemos fazer quando regimes ditatoriais avançam sobre nações, dizimando qualquer atitude de liberdade, como é o caso da própria China, da Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, entre tantas outras, onde a sua liberdade de expressão é criminalizada, além do tolimento de qualquer manifestação de profissão, de crença e de fé. Grata. Nesse caso, a tolerância também tem que vir da nossa parte. E nós não podemos interferir de maneira direta nos assuntos de outro país, que seria uma intervenção. O que a gente faz? A gente fortalece os organismos internacionais, as ferramentas diplomáticas para que essas soluções pacíficas sejam dadas. Os países do mundo que têm restrição de liberdade, eles costumam ter embargos comerciais, barreiras alfandegárias para que seus produtos não sejam colocados de maneira muito franca no mercado e assim criando dificuldade para os regimes que não se apresentem como democráticos. Então, o que é que nós devemos fazer? Nos manifestar do ponto de vista político nos nossos países, para que o nosso país participe dos organismos internacionais, oferecendo a sua contribuição no sentido das ações diplomáticas. Mas se a gente toma para si a responsabilidade de querer resolver o problema no país vizinho, nós estamos interferindo além da nossa autoridade para poder invadir um país, porque eles estão em processo de opressão. Então, agir dessa forma e acolher os que aqui aportam vítimas desses processos de opressão, como o Brasil tem feito, acolhido vários povos, não só esses que você citou, mas outros também, que migraram para cá em função de opressão, de guerras civis e de guerras políticas, acolhendo essas pessoas e oferecendo no Brasil espaço para que elas possam viver. Nesse sentido, o Brasil é até uma nação bem interessante, porque ele acolhe e mistura essa pessoa na cultura. A gente não tem o hábito de dizer, não, entra, mas você fica ali, tipo um gueto. Você entra, mas você mora para lá. Nós para cá, você para lá. Não, a gente acaba se misturando tudo. Então, isso é muito positivo na nossa cultura. Então, por aí a gente tem as estratégias para lidar com essas questões dolorosas, sem dúvida nenhuma, que o nosso presente possui. E sob o ponto de vista espiritual, né, a gente sempre pensa que a China, como tantas outras nações, elas estão no próprio compasso da sua própria trajetória evolutiva. Se a gente olhar a China na sua tendência expansionista, a gente vai encontrar um paralelo muito grande, né, com a Idade Média, por exemplo, onde a força bruta prevalecia e a ideia expansionista era a ideia que vigorava junto às lideranças medievais para que aqueles territórios fossem cada vez mais avantajados em termos de poderio econômico, poderio territorial. E a gente ainda percebe hoje em dia uma tendência muito forte a esse expansionismo, a essas guerras e essas batalhas, não só na plataforma política, como na plataforma física mesmo, de batalha, de guerra, de enfrentamento. Por exemplo, a gente não recebe muito aqui no Brasil notícias da movimentação asiática. A gente, como a Elahá falou, a gente ouve,
centrado nas questões americanas, nas questões europeias. Mas a Ásia vive cotidianamente conflitos. China-Taiwan é o tempo todo, é todo dia que tem enfrentamento, né? Então, a gente percebe ainda no fulcro dessa nação chinesa essa posição imatura, quase que medieval ainda, né? Então, tentando colaborar aí a resposta para a professora Josi, faz parte de uma escalada evolutiva mesmo da própria China, que vai chegar em um patamar mais próximo do que nós acreditamos estar hoje, mundo ocidente, né? Eu queria só fazer uma observação, que a obra é de 1938, e aí ele fala da fotografia de 1938, que a China estava muito fechada nesse período. Hoje ela está numa situação diferente. Ela se abriu economicamente, mas ela não se abriu politicamente, mas ela já se abriu economicamente. Mas culturalmente ela não se abriu. Isso. E a obra precede, desculpe ela errar, mas é um ponto divisor de águas na história da humanidade. Precede uma Segunda Grande Guerra Mundial, né? Onde todo o cenário geopolítico se altera após a Segunda Grande Guerra Mundial. Inclusive, vai trazer impactos profundos tanto para o Japão quanto para a China, né? E o Jorge pergunta: como entender os chineses espalhados pelo mundo? Como assim? Jorge saiu da tela, né? Mas ele está perguntando como assim? Como assim, Jorge? O Jorge pergunta para o Jorge, como assim? Como assim? Você não... Eles podem estar em outros países, não é? Eles são livres para poder... E eles... Talvez ele esteja falando da movimentação econômica de chineses comprando outras regiões do planeta, agindo de forma a fortalecer ainda mais o Império Chinês. Olha, isso é uma circunstância muito pequena. Eu vou contar uma coisa que eu vi numa entrevista do líder da China. Ele estava dando uma entrevista e o rapaz perguntou para ele, falando sobre liberdade, sobre essa coisa toda, e disse: como é que o senhor analisa a Revolução Francesa? Porque ele queria pegar o cara na questão de liberdade política, de liberdade de expressão, né? Queria botar na boca do líder chinês, que ele dissesse: é muito bom, é excelente. Aí, então por que na China? Porque na China não tem. Aí o cara perguntou: como é que a China interpreta a Revolução Francesa? A resposta dele foi: a China não analisa eventos recentes. 300 anos é muito pouco. Pela estrutura milenar dela, né? Sim. Interessante resposta. E a Flávia Teodoro pergunta se Confúcio foi um dos emissários do Cristo. Sim, foi. Não só emissário do Cristo, como base, né, filosófica para o confucionismo, né? Uma das 3 vertentes religiosas que vão influenciar o pensamento religioso chinês. E a Carla pergunta assim: caso os chineses também sejam exilados, seria apenas os africanos os únicos e verdadeiros terráqueos? O berço do nosso planeta? Refiro-me àquela época, é claro. Veja bem, logo no comecinho do capítulo, Carla, a gente tem uma revelação, né, de Emmanuel em relação a isso, porque quando a gente fala de exílio, né, especificamente mais
de uma forma mais contundente dentro da obra Caminho da Luz, a gente está se referindo aos exilados de Capela. Uhum. E exatamente o que Emmanuel nos apresenta como informação é que o povo chinês já se consolidava enquanto povo, enquanto raça, a raça amarela, né? Não tendo uma ligação espiritual direta com os exilados de Capela. Inclusive, ele fala, eu estou procurando aqui a frase, mas ele fala que, inclusive, os chineses já se constituíam de uma forma, eu não sei qual é o adjetivo que ele usa agora, mas ele quer dizer que os chineses eles já estavam mais bem constituídos enquanto povo, Organizados, enquanto nação, né? Organizados, exatamente. Já estavam organizados de uma melhor forma, se comparados aos primitivos. E aí, esses sim, habitantes característicos, né, das regiões africanas, que ganharam, segundo Emmanuel, um componente de astralidade, né, no plano espiritual, para retornarem na sequência, né, biológica aí do macaco, né, do símio, ganharam esse componente de astralidade e retornaram reencarnando na Terra, na África, como processo evolutivo para a raça humana, né? Então, ao contrário, Emmanuel atesta que os chineses já se constituíam um povo organizado, recebendo claramente também a contribuição de algumas individualidades capelinas, mas a sua característica enquanto povo, enquanto nação, não reunia a conjuntura da história de Capela, quer dizer, não eram exilados. Eram exilados, provavelmente, de outra galáxia, de composição do universo, mas não de Capela. Eu queria falar, a gente tem no A Caminho da Luz um destaque para alguns povos, e os outros que não estão citados? Tem vários povos que não estão citados. Pois é. Então, esses outros povos todos não citados, que fizeram, vou pegar só o Oriente, o pessoal mongol, o pessoal turco, os que é... Meu Deus, quantas etnias tem ali? Os persas. Muitas etnias. Os eslavos. Muitas. Esses caras não necessariamente tinham grandes contingentes de migrados. Até um pouquinho, tudo bem. Mas eles não tinham. Então, tem muitos outros povos na Terra que não possuíam essa presença. Babilônios, caldeus, persas, medos, persas, acadianos, sumérios, eles também tiveram seu contributo e também muitos que eram daqui. Quando Emmanuel cita esses povos em particular, é pela frequência da presença de migrados dentro dele. Mas sempre entre os egípcios havia os da terra e os migrados. E entre os babilônios havia os migrados e os da terra. Com menor intensidade, mas tinha. Então todo mundo teve assim, como se fosse um tempero de sal, jogando um pouquinho em cada lugar para impulsionar essas culturas, né? E mais uma vez o Gilberto, ele pergunta assim: mas os chineses aceitam a reencarnação baseada na metempsicose ou não? Os budistas acreditam na metempsicose. Na medida que eles se aproximam do budismo, eles automaticamente absorvem essa informação. Tem um filme, 7 anos no Tibete, em que o imperador decide fazer uma sala de cinema e eles vão cavar o alicerce. Aí o imperador diz, olha, tem que cavar com carinho, porque se tiver minhoca, tem que tirar as minhocas com carinho. E vai que ela seja um ancestral de qualquer um de nós. Está de minhoca agora. Então eles vão colhendo com muito carinho todas elas e colocando em outro lugar para respeitar
toda forma de vida. Aliás, o filme é maravilhoso esse. E o Jorge, ele pergunta se o Nirvana não seria o mesmo que plenitude é para nós. É exatamente a mesma coisa, só É que uma coisa, né? em sânscrito é a mesma coisa. E a Mauricélia pergunta a Ilahá, qual é o nome do autor do livro A Civilização? Teve uma pessoa que colocou aí o livro. Colocou o livro aqui? Aí depois agora tem que ver aqui, que agora eu não vou conseguir achar, é muita gente. E temos aqui a nossa última perguntinha. Esta nova ordem mundial, onde a China ocupando espaços no Ocidente, pode trazer problemas sérios para a China? Na minha opinião, pode impulsionar esse congraçamento, que em algum momento vai acontecer. Uhum. Né? Seria nocivo para a China permanecer nesse isolamento dela. A questão é de como a gente constrói a ponte, né? Se a gente constrói a ponte para invadir ou se a gente constrói a ponte para trocar. Né? Então, a intenção aí é que vai precisar ser observada. Né? A gente citou aqui politicamente, né? A China já faz parte, ela já ganha assento na interlocução mundial, do cenário político, faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Enfim, de uma certa forma, eles já estão costurando, né, essa proximidade no bom sentido, acredito eu. Né? Mas a questão ideológica, política, pode sempre significar um problema, né? Se levado ao extremo. Aliás, toda posição radical ela é perniciosa. Né? Então, a China, por essa postura totalitarista, por essa postura do entendimento comunista, da visão de mundo comunista, ela pode repercutir problemas, sim. Mas acho que a roda está girando, no sentido que o Cristo quer, que é esse congraçamento entre as nações e a permuta extremamente saudável, né, da cultura e das tradições. A permuta da cultura, a permuta das tradições, formando esse grande amálgama, né, que a gente gosta de usar essa palavra, né, Denise Elahá? Fortificando, né? Fortificando a evolução planetária. Eu quero... Antes, eu quero responder sobre o nome do autor do livro. Niall Ferguson. Tá aqui, ó. É o nome que a Daiane colocou. Esse aí. Que é o autor. Niall Ferguson. Isso aí. E a Gessimara diz o seguinte, Elahá, seria possível se você encaminhar para ela os 2 slides sobre migração espiritual e sobre o perfil comparativo dos povos migrados? Sempre trabalho fazendo essa síntese e a sua foi ímpar. Tem como encaminhar para ela esses 2 slides, Elahá? Ela tem que mandar um contato, ou um e-mail ou um celular, aí eu mando para ela. Viu, Gessimara? Ou seu e-mail ou seu celular, que aí ele manda pelo WhatsApp também, né? Daí você já deixa aqui que é para ele encaminhar para você. Gente, nós estamos já no nosso horário, já estamos a exatamente 1h45 de live, então está, infelizmente, na hora da gente terminar. A gente gostaria de ficar aqui, fazer um viradão, mas infelizmente não podemos, não temos preparo para isso, então nós teremos que encerrar essa live hoje, que sempre com muita emoção, muito ensinamento, participação especial. Hoje nós tivemos a nossa Tayane aqui conosco, diretamente da China,
E nós voltaremos agora, se Deus assim permitir, no dia 11 de julho. Né? Então, a próxima terça nós teremos de Moisés a Kardec, e na outra terça-feira, dia 11 de julho, nós estaremos aqui todos a caminho da luz. Né? Então, eu quero agradecer a todos que participaram, que perguntaram, que comentaram. Foi mais de 470 pessoas que estiveram aqui conosco hoje. E agradeço a cada um de vocês, aos nossos parceiros de transmissão, né? E a FEEGO, né, que está sempre conosco aqui, contribuindo e permitindo que a gente esteja aqui quinzenalmente, trazendo todo esse estudo emocionante e fantástico que é A Caminho da Luz, com os nossos amigos Cris e Jorge, a quem também a gente agradece, principalmente ao Elahá, que hoje está com essa gripe, está todo doentinho, coitadinho, né? Como ele mesmo diz, tadinho dele. E está aqui firme e forte do começo ao fim, está aqui com a gente, mas a gente sabe que, como a Cris disse na sua oração de abertura, ele recebeu todas as... Não é bem firme e forte, não, né? Na verdade, firme e forte você vai ficar amanhã. Hoje você já recebeu todo esse banho de luz, amanhã você já vai ser outro Jorge lá, vai estar novinho em folha, se Deus quiser, principalmente com toda a nossa vibração que nós estamos emanando para você, e a gente sabe que a gente também tem poder, viu, Elahá? Ou se tem. A gente manda e a coisa acontece. Mas antes de terminar, eu gostaria de trazer uma frase de Confúcio, que eu achei muito interessante, e para você ver como realmente ele era um emissário de Jesus, quando ele diz que quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Então, a gente já vê essa, como diz o Elahá, essa mão invisível já conduzindo o Confúcio, naquela época, a nos trazer essa frase com tamanha reflexão. Né? E a gente, depois, mais tarde, também temos outra muito semelhante a essa. Gente, vamos terminando aqui, então, mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e imenso amor, a Jesus, nosso Mestre, esse nosso guia e modelo que nos conduz sempre com muita luz, com muita proteção e com muito amor. Agradecemos a espiritualidade presente, que sabemos que sempre nos intui para que saiamos dessa live hoje melhores do que quando começamos, porque aprendemos, porque exercitamos aqui o nosso aprendizado. E assim é que vamos passo a passo evoluindo. Agradecemos a todos os nossos amigos que aqui estiveram ou que irão nos assistir em outra oportunidade, para que também todos sintam essa presença tão amiga dessa espiritualidade. Obrigada a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos espíritos amigos que estão presentes hoje conosco. Que assim seja. Se Deus, então, assim permitir, no dia 11 de julho, nós estaremos aqui novamente com um novo capítulo e sempre, sempre a caminho da luz. Gente, beijos, obrigada, Cris, obrigada, Elahá, se cuida e até a próxima. Tchau, gente.